Vou entrar aqui só para finalizar. A live, ela aqui no Instagram, a live dura 1 hora. Estou explicando aqui que a live dura 1 hora, então por isso que caiu, porque a gente foi 1 hora aqui falando, né? Nem parece que foi uma hora. Nem parece. Então, para a gente poder finalizar, o que eu gostaria de falar é que nós viemos a serviço do nosso sistema. A gente segue, a gente traz na nossa vida aquilo que os nossos ancestrais viveram, né? Então, basta nossa escolha seguir ou não esse destino. Quando a gente faz uma fertilização em que a gente recebe um óvulo, ou que a gente recebe um espermatozoide, ou ambos de doação, essas pessoas que doaram também fazem parte. Inevitavelmente. Porque aquele bebê, aquela criança só existe porque aquela pessoa que doou o óvulo existe, porque aquela pessoa que doou o espermatozoide existe. Tá? Então a gente nunca pode excluir. Então, o que eu falei para uma pessoa que eu atendi com fertilização in vitro, que eram duas moças queridas, adorei conhecer elas, que assim, ó, o pai não é o doador, é o pai biológico. Essa criança precisa tomar a força desse pai, mesmo sem conhecer, e pensar assim, ó, que, por exemplo, se vocês doam os óvulos de vocês com o espermatozoide, né, o embrião, vocês estão doando para ajudar alguém. É amor que vocês estão dedicando, né? Então, você está se doando, não foi alguém que foi lá, estuprou alguém, ou que transou com a mulher e que depois sumiu. Não, é alguém que está se doando. Tem que ser contado. Tem que ser incluído. Não vai conseguir conhecer? Não vai conseguir conhecer. Mas ele faz parte. Porque por que precisa da energia do pai? Porque o pai é que te impulsiona para a vida, é o pai que faz tu te movimentar, é o pai que, né? Se a gente, é só a gente olhar quando é criança, o pai põe o filho na bicicleta e solta para ele ir, cair e levantar de novo. A mãe não, a mãe vai empurrando, vai segurando até onde der, porque ela não quer que Ai, ele se meu Deus, machuque. Se coloca machucou, capacete, cotoveleira. se machucou, a mãe faz o quê? Ai, vem cá, não, para, não, vamos para casa, outro dia tu volta e leva embora. O pai faz o quê? Levanta e vai de novo. Então o pai impulsiona. Tanto que o símbolo do homem é aquela flechinha, né? O símbolo do sexo é aquela flechinha que vai para fora. É o homem que impulsiona o bebê, o espermatozoide, para dentro do útero. Então, se a gente ignora, se a gente exclui essa energia do pai, a nossa vida não anda. A gente fica estagnado, a gente fica parado, as coisas não vão para frente. E tá cheio de gente assim hoje em dia. Tá cheio de gente assim. Então, a mesma coisa, mãe. Então, a gente tem que honrar aquelas pessoas. Porque até teve uma pessoa que me falou assim, Kati, nos Estados Unidos as pessoas ganham dinheiro para serem doadores. No Brasil, não. Então, olha a diferença da doação, né? Então, a gente precisa sim dizer, ó, você tem um pai biológico, você tem uma mãe biológica, a gente não sabe quem é. E aí, o que acontece? A mulher que recebeu o óvulo de outra e o espermatozoide de outro. Aquela criança carrega os 3 sistemas. Vamos dizer, 2 mulheres, tá? O óvulo é de uma terceira pessoa, o espermatozoide de outra pessoa, ela vai carregar os 4 sistemas. Então, ela vai vir a serviço de 4. Vai ser mais difícil? Vai, porque às vezes ela pode estar querendo chamar atenção, a gente acha que é da gente, mas na realidade é de outro, do sistema. Então vai ter que ter um cuidado um pouquinho maior, uma compreensão maior para essa criança. Né? Então, por que tem os 4, Catiane? Porque se ela tem o óvulo de uma, o espermatozoide do outro, mas tem aquela que recebeu no útero, que também conta. Por quê? Se não tivesse aquele útero para receber, não seria possível a sobrevivência daquele bebê. E tem aquela outra que faz o papel de mãe também, que também vai ajudar no sustento e na criação daquela criança. Então, ela também vira mãe, também está a serviço do sistema. A mesma coisa aquelas pessoas que adotam. Sim, é isso que eu ia falar. Eu adotei a minha filha, então ela vem a serviço do meu sistema, do meu marido e dos pais biológicos dela. Entende? Então, às vezes ela pode estar passando por dificuldades que têm a ver com o meu sistema, do meu marido ou dos pais biológicos. E a gente tem que olhar isso de forma separada. Então, era isso que eu queria falar, porque às vezes a gente diz assim, adotou uma criança e no fim ela só incomoda. Ela usa drogas, ela caiu na vida,
mas na realidade não tem a ver com a família que adotou. Tem a ver que ela quer chamar atenção, ela quer ser vista inconscientemente, ou conscientemente mesmo, pela família que, entre aspas, abandonou. E Entende? aí a mãe e a mãe que adotou consegue constelar o filho que adotou. Sim, Até sim, né, aquele período que você falou. sim, consegue, consegue. Até porque muitas vezes o que que acontece? A família que adotou fala mal da mãe ou do pai que deram para adoção. Uhum. E aí o que que acontece? Nós carregamos dentro da gente 50% da mãe e 50% do pai. Se eu ficar falando mal daquela mãe que fez aquela criança, eu tô falando mal da metade dela. Então, gera um atrito. É como se eu tô falando mal da mãe, é como se eu estivesse falando mal dela. Entende? Então, isso dá bastante confusão assim, na família, bastante problema. Crianças com TDAH, com autismo, com vários problemas também podem estar relacionados a essas questões, Entendi. sabe? Então, aí sim os pais podem constelar sem problema Ah, nenhum. tá. Entendi. Dentro daquelas condições, né? Sim, sim, sim. Aí depois, quando começou a trabalhar, não é mais virgem, aí, independente da idade, já. É responsabilidade dele daí. É o livre-arbítrio dele. Daí ele é que constela. Entendi. Tá. Entendeu? Bom, alguém tem mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Uma coisa que eu ia falar que eu esqueci é que eu fiz um exame genético no Genera, um laboratório. Que aí a gente manda saliva e ele procura parentes no mundo inteiro, fala né, da onde que a gente veio. Então, por exemplo, fala que eu vim, tem um pedaço de mim da Europa, um pedaço de mim aqui do Brasil. Então, né, a medicina está aí, né, para comprovar que nós carregamos. Então, mostra desde o começo lá e, né, mostra por onde nossos antepassados passaram, que vieram para cá, enfim. Então, Nossa, que legal. é bem legal. Eu quero Eu esse. vou te mandar. Me manda, porque a gente que trabalha muito a árvore genealógica é muito, muito, muito interessante isso. Sim, sim. Às vezes a gente está vivendo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem rápido para a gente poder Uhum. finalizar. Teve uma pessoa que veio constelar comigo a obesidade. E no caso dela, ela começou a engordar quando uma pessoa que ela amava muito foi embora do país. Aquilo ali a gente foi ver, aquilo ali foi a chave que virou e ela se conectou aos ancestrais que viviam na Europa. E que assim, ó, as pessoas que vinham para cá, elas vinham para cá com a esperança de um mundo novo, de algo melhor, né? E Sim. os que ficavam lá é porque não tinham condições de ir junto e acabaram ficando. Ficaram pessoas que participaram da guerra, Uhum. que morreram de fome. Então tem toda Sim. essa, né? Então é aquela história, eles mandaram os filhos para cá para que eles pudessem ter um futuro melhor. Sim. Só que quando essa pessoa foi embora, ela se conectou com aqueles que ficaram naquele país. Ah, E aqueles que ficaram naquele país morreram de fome. nossa. Então, toda vez que ela comia, é como se ela estivesse comendo por eles, Aham. guardando para eles, guardando reservas para não morrer de fome. Sim. Então, é uma coisa assim tão complexa que a gente não consegue entender e a gente assim não consegue imaginar que possa ter essa conexão, Uhum. né? Mas acaba que tem e é inevitável. O meu caso, por exemplo, eu descobri em dezembro que eu tinha uma irmã gêmea Ah, e a minha mãe falando que realmente ela menstruou de mim até os 4, 5 meses, ela tinha sangramento. E aí eu descobri que eu tinha uma irmã gêmea e que eu comia por ela. meu Deus. E aí quando eu descobri isso, foi um médico que me atendia também, ele disse assim, Catiane, mas é isso, tu tem a glicemia alta e tu não vai conseguir emagrecer. A minha questão de obesidade perdeu força quando eu incluí essa irmã, Aham. sabe? E aí eu pude então achar a solução. E desde então eu emagreci 14 quilos, sabe? Assim, de Caramba. dezembro até agora. E quanto tempo eu vinha tentando e não conseguia, anos tentando emagrecer e não Uhum. conseguia, sabe? Então, nós temos lealdades invisíveis que a gente não tem noção, que a gente não sabe e que interferem na nossa Sim. vida.
E graças a Deus, graças a Beth Hellinger, a Deus, que é maior também, Sim. que proporcionou pra gente não é uma terapia, é um estilo de vida que gera, é, é, que gera, como é que eu vou dizer assim, melhoras na nossa Sim. vida, né? Acaba que a gente acaba tendo muitas melhoras. Por que estilo de vida? Porque se eu sei o meu lugar, eu vou deixar de ser mãe de todo mundo, Aham. eu vou ficar no meu lugar. Então, é uma forma diferente de viver. E não Sim. acontece do dia para a noite. É aos poucos que tu vai aprendendo a trabalhar isso e tu vai vendo que a tua vida vai se transformando. E as pessoas que estão em volta também vão se transformando. Uhum. É incrível. Sim. Sim. Acho que era esse nosso recado, Maravilhoso. né? Eu já estou pensando várias coisas aqui que eu quero fazer. Vários temas. É uma coisa que eu digo que vicia. Sim, Vicia, porque quando a gente vê que aquela situação se resolveu, tu quer resolver aquela outra também. sim, sim. Mas às vezes a gente precisa dar um tempo entre uma e outra, porque uma coisa está relacionada com a outra e Sim. pode acabar que isso que eu constelei ajuda naquele outro tema que eu queria constelar também, Uhum, sim, sabe? sim. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Kate. Muito obrigada mesmo. Foi Deus que colocou você na minha vida, com certeza. E eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram e eu vou colocar no YouTube também, que, né, tá tendo bastante acesso lá. E aí, quem tiver dúvidas também já pode assistir por lá também. Então, muito obrigada. E é isso. Depois a gente vai constelar os outros que estão lá congeladinhos. Eu que agradeço imensamente, Andy, por tu estar me convidado, a gente ter Uhum, feito essa live, né? Porque a gente, eu brincar, a gente precisa ajudar outras pessoas. E sim, é esse o intuito, é ajudar outras pessoas. Porque eu fico pensando, quantas mulheres não teriam engravidado se não tivessem feito a constelação? sim. Sabe? Quantos bebês deixariam de ter nascido? Uhum, Então, isso é maravilhoso, sim, sabe? E eu tenho certeza que várias outras aí que estão nos assistindo também, daqui a pouco vão vir contar que estão grávidas. sim. E aí vamos somando. Sim, vamos Muito obrigada mesmo. popular. Quem tiver, quem precisar e quiser conversar, eu estou à disposição. É só me chamar lá no Instagram, né? Eu vou postar aqui, mas a Indy vai postar no YouTube Uhum, também. A gente coloca o arroba lá. sim. E aí, a Natália mandou mensagem agradecendo por ter participado do chat. E eu também agradeço a confiança, né, de vocês me ouvirem, irem atrás aí das dicas, dos conselhos. É Então isso é aí. isso. Um beijo Obrigada, gente. para todo mundo. Eu nem sei como que encerra. Como que encerra? Deixa eu Vai ver. no X lá em cima. Ah, tá bom. Beijos.